Olá, meu nome é Silvio Celestino e eu vou falar mais um pouco sobre o livro O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Entre os vários assuntos que nós abordamos no livro, o assunto principal é exatamente o conjunto de liderança, ou melhor, o conjunto de competências de liderança que um gerente precisa desenvolver para que ele possa realizar as suas funções da melhor forma possível. Que competências são essas? São aquelas que formam a base da liderança, ou seja, aquelas que dão um porto seguro para que o novo gestor possa desempenhar as suas funções da melhor forma possível. E o livro ele é feito de uma forma que a pessoa possa percorrer um caminho e, ao terminar esse caminho, ela esteja melhor preparada para desenvolver as suas funções de gerente. Esse caminho, no que diz respeito às competências, passa pelas seguintes habilidades. Então, primeiro, como que um líder deve se comunicar? Aquele profissional que acabou de ser promovido, às vezes ele tem um jargão, uma linguagem muito técnica. Então é importante ele saber se comunicar como deve um gerente, uma vez que o gerente ele não vai falar apenas para pessoas técnicas, mas às vezes ele vai ter que lidar com o diretor, vai ter que lidar com o departamento de finanças, departamento de recursos humanos. Então ele precisa traduzir aquele jargão técnico do que está acontecendo para algo compreensível para os outros níveis e também para pessoas que não entendem tecnicamente aquilo que o departamento dele faz. Então comunicação é uma competência fundamental da liderança. A segunda competência que é importante que você desenvolva muito bem, principalmente para você que é um novo gerente, é a delegação. Grande parte dos novos gerentes, eles têm muita dificuldade de delegar e com isso, além de fazerem os seus papéis de gestores, também ficam fazendo coisas operacionais por medo de delegar, porque acha que o profissional dele não vai fazer direito. Então, quanto mais novo você é no cargo de liderança, mais você tem que exercitar a sua capacidade de delegação. Então, no livro tem um capítulo específico para falar sobre delegação de tarefas. Um outro aspecto importante é o seguinte: uma vez que você aprendeu a se comunicar, está delegando apropriadamente, agora você precisa assegurar que aquilo que você delegou está sendo feito dentro do prazo. Então, uma competência fundamental para todo gerente é a sua capacidade de fazer o follow-up, ou seja, o acompanhamento para assegurar que as tarefas serão realizadas no prazo apropriado. Depois de tudo isso, se ainda tem alguma coisa que não está acontecendo como deveria, agora é um momento mais desagradável, um dos momentos mais desagradáveis para um gerente, que é ter que dar um feedback para os seus profissionais, ou seja, aquele momento em que você tem que interromper uma ação que está sendo feita, que não deveria estar sendo feita, ou então, às vezes a gente esquece disso, um feedback também ele pode ser positivo, quer dizer, você tem que realçar uma ação, um comportamento que está sendo feito por um profissional seu e que você deseja que seja feito. Normalmente no Brasil, é claro, nós temos muita dificuldade para dar o feedback negativo, né? Então, às vezes a gente não dá, ou quando dá, faz de uma maneira inapropriada. E aí é um grande risco para você. Porque se você der um feedback negativo para uma pessoa e você se exceder, você corre o risco de ser processado até por assédio moral, que é você colocar a pessoa em uma situação constrangedora repetidamente. E 2 vezes já caracteriza uma repetição. Então, feedback é uma competência fundamental de você aprender as melhores práticas de como fazer. Isso tudo está no livro. Além dessas competências, o que você precisa também como líder? Você precisa não apenas passar a tarefa para as pessoas, mas você tem que ser capaz de motivá-las. Motivação é a competência mais complexa de liderança. Então, no livro, a gente procura dar algumas ideias para você de como que você faz para motivar as pessoas no trabalho. E um aspecto fundamental que afeta não apenas os novos líderes, mas principalmente aqueles que estão liderando pela primeira vez, é o gerente saber gerir a sua agenda. Então existe um capítulo que ensina você a melhor prática que existe de gestão de agenda para que você possa dar conta de tudo aquilo que você tem para fazer. Como eu disse, o livro O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes, procura dar um caminho para que os novos gerentes sejam capazes de desenvolver as suas novas funções da melhor forma possível. Depois eu falo mais para vocês de outros capítulos do livro. Vamos em frente!